E aí, pessoal, tudo bom? Como vai? Estou aqui hoje para fazer um chamado diferente. Nós vamos rodar agora uma entrevista que eu dei no canal Fala Fonseca, para o meu grande amigo Edelso Fonseca, e que eu acho que foi esclarecedora, né? Então, espero que vocês gostem. Roda a vinheta aí. Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje com um assunto extremamente interessante. Tô com o André Fernandes, mestre maçom, e hoje ele vai estar esclarecendo alguns pontos obscuros, esclarecendo mitos e verdades sobre a maçonaria. André, por favor, se apresente aí pro pessoal. Obrigado, Edelso, primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, com o seu público, que sempre bastante exigente e tal. Nós somos amigos aí há mais de 20 anos, né? Sim. E nos conhecemos, inclusive, lá atrás, por conta da maçonaria também. Exatamente. Né? É uma história engraçada também. Então é um prazer e uma honra estar aqui. Pode perguntar o que você precisar. André, origem da maçonaria. Como é que surgiu a maçonaria? Da onde veio? O que é a maçonaria? É uma religião? É uma seita? Enfim, vamos esmiuçar esse início. O que é uma maçonaria? Bom, a maçonaria, ela tem início, vamos dizer assim, um início regular, né? 1717. Só que ela já existia anteriormente, né? Não exatamente como uma organização. Né? Maçom vem da tradução de pedreiro, né? Então são os pedreiros. O que ocorria é que lá, quando tudo aqui era mato, bem antes de 1717, esses caras, que eram os caras que tinham detinham o poder da arte da construção, né? Eles tinham trânsito livre, né? E podiam navegar pelos povos, ir para cá e para lá, sem ser porque os reis da época tal dependiam desses caras, né? Eu estou tentando falar numa linguagem bem simplificada, que é para... Mas é essa mesmo para ficar a ideia bacana do entendimento. E aí, eles, conhecendo várias culturas, né? Eles tinham uma ideia um pouco diferente da Igreja Católica, que era a predominância na época, e tudo mais e tal. E veio a questão da Inquisição. Que os maçons foram perseguidos pela Inquisição. Na verdade, assim, todo mundo que não era da Igreja Católica era perseguido. Todo mundo que tinha qualquer tipo de visão contrária era perseguido, enforcado em praça pública e tudo mais, justamente para dar o exemplo, né? Era uma hegemonia que existia no negócio. E por isso as reuniões eram secretas. Né? Ninguém podia saber, porque se soubessem, eles poderiam ser mortos, né? Simples assim. Então, eram pessoas que discutiam, justamente voltando ao ponto de conhecer várias culturas, eles tinham algumas ideias diferentes de religião, de vivência, de culturas mesmo, de etnias diferentes, né? E aí eles gostariam de exercer esse livre pensamento. Né? Só que não era... Na época não se podia fazer isso, porque existia aí uma determinação de... Para você ter uma ideia, fazendo um comparativo aí da maçonaria com a música, né? A escrita musical, ela começou também por volta de 1700 aí, foi pego um hino em latim, né? Os 7 primeiros estrofes, versinhos do hino, né? Tirado as primeiras sílabas e se tornaram as 7 notas musicais. Na época, 200 anos depois, um cara chamado Sebastião de Doni, porque o dó não era dó, era ut, né? Mas não era sonoro. Esse cara padronizou isso e trocou o ut pelo nome dele e tudo mais, então virou dó, né? Pô, que interessante. Então foi nessa ideia aí. E por que eu estou falando da música? Porque você não podia cantarolar nada na rua
se não fossem os hinos católicos, né? As igrejas, as mulheres na época, claro, não tinham vez, né? Mas elas não podiam nem subir ao altar, para que os homens não ficassem as desejando e tal. Então era um monte de regras muito, pelo que a gente, no nosso contexto atual, absurdas, né? Sim. Então era uma perseguição, era um jeito que eles encontraram de se organizar para poder debater outros temas que na época grandes pensadores não podiam se manifestar, né? Então a origem vem lá de 1700, mas aí antes de 1700. Antes de 1700, Isso, que até falam tem que relatos que foram os maçons que construíram o Templo de Salomão lá atrás, né? E com isso eles dominavam a arte da construção, por isso que existe o mestre, o companheiro e o aprendiz, e esse ensinamento era passado de um para outro, mas era uma comunidade fechada, por isso que tem os gestos, tudo isso. Eu tô supondo com algumas pesquisas que eu fiz antes. Então, o grande lance é que, como era secreto, né, um precisava ter uma forma de identificação do outro, né? Porque eles viajavam o mundo inteiro. E eles tinham livre acesso no mundo, acesso. porque eles eram os construtores. E eles dominavam essa arte. Perfeito. E claro, seguraram. Era a moeda de troca que eles tinham. Era essa arte da construção, né? Então, começavam a ensinar novos pedreiros e tudo mais. E aí foi se dividindo em graus, né? A maçonaria, né? Então, essa é praticamente a origem da maçonaria. Perfeito. E ela veio para o Brasil, aí vamos trazer para o Brasil, não ficar lá atrás, vamos trazer para o Brasil. Ela veio para o Brasil na época da colonização. Isso. Dom Pedro, né, já era maçom e tudo mais. Claro que quando eles chegaram aqui no Brasil, aportaram aqui, seguindo aí os relatos históricos, só tinha índio e tudo mais, né? E isso demorou um pouco para se perpetuar, né? Perfeito. Mas aí já existia uma liderança, né? Que era o próprio Dom Pedro I. Sim. E pôde-se falar de maçonaria, né? Claro que de uma forma secreta ainda, como né? sempre velada. Exato, mas já não era mais algo assim. Ninguém ia nos matar por causa disso, né? Porque já havia sido pacificado. Já havia sido pacificado. Outras religiões já tomavam conta, né? Uma pergunta que é até importante, que as pessoas fazem. A maçonaria não é uma religião. Não é uma religião. Eu sendo protestante, sendo cristão, sendo espírita, eu posso ser maçom. Pode ser maçom. Eu, por exemplo, sou católico. Não praticante, mas sou católico. Fui batizado na igreja católica. Tenho fé em Nossa Senhora da Aparecida e tal. Mas é uma questão minha, né? Você poderia ser umbandista, candomblessista, você podia ser protestante. Então ela não faz juízo de religião. Não, ela é um nem conceito... de religião, nem de política partidária. Né? Partidária. A ideia é que, claro, toda a comunidade maçônica esteja imbuída na política para uma melhora da sociedade, né? Sim. Mas não de forma partidária. Porque, assim, os pais fundadores dos Estados Unidos, quase todos eram mestres maçons. George Washington. Todos eles. Nossa. E aqui também, José Bonifácio, Sim. Dom Pedro. Este pessoal criou, né, Constituição, criou várias regras aqui. Então, e a maçonaria vem lá de trás. E aí vem uma outra pergunta. Existe o lado oculto, né, da maçonaria, que todos falam que a maçonaria ela tem os seus meios por trás. Então, algumas pessoas no comando são, como é que eu posso dizer? Elas têm alguns preceitos ditos pela maçonaria, pela liderança maçônica no mundo, e aí tem a nova ordem mundial, alguma coisa assim, que a maçonaria passa por trás disso. Então, mais ou menos, porque eu queria desmistificar isso. É um velho ditado que time que ganha não mexe, né? Seu time tá lá ganhando, tá jogando, tá ganhando, não mexe. Então, se tem uma
uma regra na maçonaria que ela não pode ser mudada do jeito que os nossos antecessores trouxeram. Por quê? Porque deu certo, simples assim, né? Então é assim, as mulheres não frequentam a maçonaria, né? Elas frequentam entidades paramaçônicas, né? Que acolhe as famílias e as crianças, tem as filhas de Jó, tem as meninas do arco-íris, sim, né? Sim, né? Então, é assim, são entidades paramaçônicas. E por que a mulher, a criança, não pode ser maçom, né? Justamente porque foi deliberado pelos nossos antecessores que isso não ia se mudar. Algumas regras que existiam naquela época não ia mudar. E é simples assim, né? Toda vez que existiram grandes transformações em tudo, né? Funestas consequências vieram junto com elas. Então, a maçonaria decidiu que ia se manter. Tanto que é a instituição mais antiga do mundo que mantém as mesmas regras do início. E tem algumas coisas que eu acho interessante a gente estar falando dos trabalhos que a maçonaria faz e muitas pessoas não sabem. Os trabalhos de benemerência, os trabalhos de assistência social, os trabalhos com pessoas. Isso eu acho importante você estar falando desses trabalhos que, assim, todo mundo vê a maçonaria como uma entidade secreta que eu não sei o que eles fazem lá dentro, é uma coisa muito velada, eles fazem um culto sei lá de quê, mas tem o lado humano que ela faz e que ninguém não tem muito conhecimento desse lado humano, de tudo isso que ela faz. Eu achava interessante você falar, assim, ajudar pessoas, lares, idosos, tudo isso que passa um pouco desapercebido. Um dos pilares da maçonaria é a caridade, é a benemerência, né? Você, quando entra, tem a oportunidade de ser convidado a entrar na maçonaria e tudo mais, você assume essa responsabilidade com o outro. É simples assim, né? Para que a humanidade seja feliz, não preciso só eu estar feliz, né? Se eu for feliz sozinho, não vale a pena. Não vale a pena, né? Igual ficar rico numa ilha deserta, né? Uma mala de dinheiro, você olha para um lado, não tem jeito. Então, é importante que essa felicidade, essa ajuda, essa solidariedade estenda ao próximo. Simples assim. A maçonaria, se as pessoas usassem o bom senso, sem questões arbitrárias, sem ficar com mimimi, não precisaria nem existir. É o homem na sua natureza de uma forma pura. Acabou. Na essência. É isso. Simples assim. Então, é isso que o maçom busca fazer. E como é feito o convite para... Qualquer um pode ser maçom? Então, tem algumas regras, né? A pessoa tem que... Primeiro, você tem que conhecer quem você vai convidar, né? Por quê? Até porque você vai ser responsável por essa pessoa, né? Eu não posso convidar... eu estou trabalhando no banco aqui, conheci um cara que é bacana, tal. Ser bacana todos somos, né? Mas a questão é o seguinte: você põe a mão no fogo por aquela pessoa, você frequenta a casa daquela pessoa, aquela pessoa frequenta a sua casa, você tem laços com a família. Se não tiver nada disso, dar um tiro no pé, vai dar errado, né? Então, o que a gente precisa? E a gente, quando vai indicar alguém, a gente pincela. Fala, peraí, quem que é aquela pessoa que... na verdade é o seguinte, você tem que buscar o maçom que não é iniciado dentro da sociedade, é isso. Quem que é aquele cara que ajuda o próximo? Quem que é aquele cara que está sempre de bom humor? Quem que é aquele cara que faz um trabalho sério? Que tem uma vida ilibada. É isso. Achou esse cara? Opa, peraí, né? E se ele for próximo a você, se ele for já seu amigo de longa data, por que não trazê-lo, né? Uma outra pergunta que eu vejo que, assim, são lojas, né? E tem a Glesp, a GOB, tem outras que é chamado potências, né? Potências, isso. Mas quais são válidas? Porque tem algumas que, assim, você vê que
parece que não é nada, é só alguma coisa que você vê em mídia social. E eu, Vou pegar uma água aqui. pelo pouco que eu conheço, esse convite para você participar não é uma coisa tão aberta assim, é bem velado, é bem restrito e não é assim, não é na feira, né? Não, na internet tem muita coisa que eu acho que até é meio que um negócio estranho. Então, mas aí uma vez me perguntaram assim, por que a maçonaria não faz nada contra essas pessoas? Sim. Né? Primeiro, porque nós não temos uma... pela nossa instituição não ser pública, para eu dizer que está errado diante de um poder público, por exemplo, num processo judicial, eu preciso que as pessoas entendam como funciona para eu dizer que está errado. Né? E aí, eu vou revelar o segredo. Caiu tudo por água abaixo. Então, infelizmente, não tem como se ter esse controle. Mas qual é a dica que você dá para a pessoa que está nos assistindo aqui não cair num conto desse? Assim, olha, eu fui convidado porque eu já recebi convite por e-mail. Ó, você não quer ser maçom, isso, aquilo. Eu falei, pô, isso aqui tá meio estranho, não funciona. Isso não existe. Não existe. Ponto. Então, quais são as dicas importantes para a pessoa não cair? Como funciona de fato e a dica para não cair nessas arapucas, enfim, nisso? Bom, hoje, no nosso país, eu não sei quando que vai pro ar esse programa e quando que vão assistir, né? Nós estamos no ano de 2024, sim, no finalzinho do ano, perto do Natal já. Então já fica aí esse marco aí para as pessoas daqui 30 anos, pode ser que seja tudo diferente, eu falo, pô, aquele cara mentiu, né? Que é outra coisa que não posso fazer também, não. Né? Então, hoje nós temos algumas potências reconhecidas. Existe o Grande Oriente do Brasil, o GOB, né? Grande Oriente do Brasil, como potência regular e reconhecida. A Grande Loja do Estado de São Paulo, por exemplo, a GLESP, né? E a grande loja, você tem grandes lojas em todos os estados. Você tem a grande loja de Minas Gerais, a grande loja do Rio de Janeiro e tal. E aí isso se reporta a uma entidade, a Central. Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que se reporta para a Inglaterra, né? Todos nós nos reportamos para a Inglaterra, né? A grande loja da Inglaterra. E hoje em dia também se tem o Grande Oriente Paulista, que é reconhecido. É um braço que saiu do GOB e tudo mais. Essas três potências são reconhecidas hoje em dia. Existem outras potências, a mais conhecida aí, que era reconhecida e passou a não ser mais por uma cisão, é o GOSP, né? O Grande Oriente de São Paulo, que também era um braço do Grande Oriente do Brasil, mas eles fizeram uma ruptura e com isso se tornaram uma potência não reconhecida, né? Isso não quer dizer que os irmãos que estão lá deixam de ser nossos irmãos, deixam de ser boas pessoas, não. Mas o fato legalmente dentro da maçonaria mundial não é reconhecida. Da maçonaria, pelo menos a maçonaria brasileira, não é reconhecida. Então a gente tem hoje Grande Oriente do Brasil, Grande Loja, né, de cada estado, e Grande Oriente Paulista. E uma pergunta, eu sei que essa pergunta parece boba, mas é uma pergunta interessante para o pessoal para esclarecer. Eu sou maçom no Brasil, eu sou maçom no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu sou reconhecido no mundo inteiro. Uma pessoa da Islândia, um irmão maçom da Islândia vai me reconhecer. Vai te reconhecer. E eu tenho a documentação, eu tenho o passaporte, tenho isso, olha... Perfeito. Quando a gente vai viajar, por exemplo, eu vou viajar para a Islândia. Então eu peço para minha grande loja, que é a potência a qual eu sou afiliado, um passaporte de representação da grande loja lá na Islândia. E é-me feito esse documento, e aí eu viajo para lá. E lá eu vou procurar uma loja, né? A gente tem os templos, normalmente tem... eles são meio característicos, a gente passa na rua já reconhece. De tanto tempo praticando e tal, e visitando outras lojas. Então você fala, puxa, aqui deve ser um templo maçônico e tal. E vai perguntando e tal, e vão chegando as lojas e tudo mais. E uma pergunta que é justamente nisso que eu não posso perder. E eu não sei se você pode responder, como um maçom
reconhece outro maçom? Então, existem meios pelos quais a gente conseguiu, por exemplo, vou dar um exemplo besta, né? Hoje em dia a maçonaria mudou muito, né? O mundo mudou muito, né? Então a gente não pode, da época que eu entrei na maçonaria era uma coisa, hoje já é outra, e provavelmente Hoje daqui a deve 10 estar anos toda digitalizada. tá arrumando para esse lado, né? Mas aí é uma questão administrativa, tem que estar, não tem jeito, né? Sim. Senão pega fogo no arquivo, como é que você faz? Exatamente. Né? Perde tudo e tudo mais. Mas o fato existem sinais, existem conversas em que uma pessoa consegue reconhecer a outra sem que ninguém perceba. Nós estamos 10 pessoas conversando aqui, e eu vou falar algumas coisas que, se você for ligado à ordem, você vai me entender, tal, porque nós temos que evitar o alarde de que somos maçons, né? Você fala assim, tá lindo, mas você está no podcast, pô, né? Que todo mundo já está sabendo que você é essa, né? Mas tem pessoas que têm alguns acabam tendo problemas com isso, né? Porque a maçonaria existem muitos mitos. Para você ter uma ideia, o absurdo da coisa, o meu padrasto, eu tô com 45 anos hoje, ele me conhece desde os 9. Ele está casado com a minha mãe há mais de 25. Ele acha que eu tenho um pacto com o demônio porque eu sou da maçonaria. Mas isso é fato. Muitas pessoas acham isso, que a maçonaria cultua o demônio, até por causa que é o bode preto. E eu queria que você explicasse isso do bode preto. Cara, são lendas, né? O bode é um símbolo da maçonaria, igual o Santos lá tem o galo, né? O Atlético Mineiro é o galo, o outro é a raposa, né? E a maçonaria é o bode, poderia ser uma águia tal e tudo mais. O fato é que o bode, naquela época lá, antes de crescer mato aqui, quando tudo aqui era mato, quer dizer, existiam muitos bodes, né? Nas montanhas, nos Alpes e tudo mais, e aí se tornou o símbolo maçom. Um símbolo de força. Um símbolo, não vou te dizer se é de força, se não é. É um símbolo, é igual um time, né? Você tem uma logo aí, você tem um pinguim na sua camisa. Sim. Pronto aí, ó. É o símbolo. Entendi. Bacana. Porque o que eu vejo é assim, tem muita teoria da conspiração, tem muita gente aí, aqui na internet mesmo, fala tanta coisa que, assim, dá até medo de você, quem é maçom, falar que é maçom, porque vai estar com um rótulo na cabeça que eu cultuo o diabo, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu, pelo que eu conheço, algumas pessoas, não tem nada a ver com isso. A ideia é aquela história. A instituição quem não sabe, fala besteira. Fala besteira. A instituição é perfeita. De verdade, é uma instituição muito catedrática e sistemática, com muitas coisas tal, que provavelmente daqui a uns anos também vai ter que ter algum tipo de mudança, porque o mundo está mudando. Atualização. Né? Atualização. Mas o fato é muito difícil você ver um maçom envolvido numa briga, um cara bêbado dando show por aí, atos ilícitos. Você não vê. Né? Por quê? Porque o preceito para ele estar lá é não ser essa pessoa. Então não é que ele é bom porque ele é legal porque ele é maçom. Não, ele é maçom porque ele é legal. É diferente, né? Até porque ele não pode entrar na nossa instituição com menos de 25 anos de idade. E os filhos de maçom, porque tem o Lawton, né? Lawton, isso. O Lawton, ele Ele não é um maçom? Não, ele é adotado pela loja. Ele é um filho adotivo da loja. A loja é responsável por ele. Por exemplo, você tem uma filha, ela tem 10 anos de idade, certo? E aí a X loja adota ela como filha da loja. Tá. Né? E você morre, tem um acidente de carro, você morre, né? A loja que a adotou é responsável pela educação dela, financeira, social, tudo. É um pai, é isso.
fazem todo E esse acolhimento. tem que se fazer. Porque é um filho. É um filho, é isso. Simples assim. Né? E Os independente Laupon, se é menino ou menina. independente se é menino ou menina. Eu participei, por exemplo, o meu padrinho, a filha dele é Laupon da nossa loja. E na mesma cerimônia foi adotado uma menina e um menino de um outro irmão nosso. Nós nos tratamos como irmãos, né? Sim. E a ideia é que tenhamos esse sentimento de irmandade mesmo. Se a gente está aqui e tal, não sei o quê, e alguém me ligar e falar, olha, é urgente, eu preciso da sua ajuda, cara, eu vou. Ah, mas é lá na Bahia. Então, eu vou. Entendi. Né? Então esse sentido de irmandade é extremamente, é um pilar. Tem que ser. Se não for assim, não tem porquê nada do resto. Fica Uma tudo em coisa vão. que eu ouvi falar, e eu gostei bastante, que a palavra é o que vale. É o que Na vale. maçonaria não é papel, é a palavra. É a a partir do palavra. momento que eu apalavrei, Acabou. eu vou. É isso. A minha palavra vale. Simples, como nossos pais. Sim. Né? O palavra fio de bigode. Na maçonaria é fio de bigode. Tem que ser. Você tem que honrar a sua palavra. Perfeito, simples. Simples, simples, simples. É muito simples ser maçom, desde que você seja, vamos dizer assim, até sistemático com algumas coisas. Sim. É isso. Então, assim, alguns mitos que falam, a gente está derrubando por água abaixo aí. Sim, não é aquela história. Eu acho que o maior mito que você tem na internet e tudo mais aí, que é um culto ao demônio, né? São os donos do mundo. Isso. Quem comanda as marionetes, é a mão que está em cima das marionetes. Né? Até isso a maçonaria deixou um pouco para trás, né? Justamente porque o mundo está mudando. Né? Hoje em dia a gente tem outros valores sociais, então a gente ruma também para fazer outro tipo de ação e tudo mais, né? A valorização da família, né? Sim, Isso é uma coisa extremamente importante que eu vejo importante. com alguns amigos que eu sei que são... E é aquela história, e a família dele vai se tornar minha também, né? Por exemplo, na minha casa, né, meu filho tem 22 anos de idade, volto a dizer, nós estamos em 2024, e se chegar um membro da minha loja em casa, ele vai chamar de tio. Isso para ele é normal, porque ele cresceu assim, né? Para ele é o tio dele. E se der alguma desgraça na vida dele, e eu não estiver por perto, ele vai recorrer aos tios dele. Ele vai ligar para os tios dele, eles vão se virar. E os tios vão acolher. Vão acolher. Isso é um fato. Por causa do valor principal da irmandade. Perfeitamente, porque você apalavrou ser assim, né? Então podemos dizer que é uma construção de valores, valores de vida, moral e bons costumes. Moral e bons costumes. Isso é bacana. Unido à caridade, é isso. E quais são os graus da maçonaria? Eu entrei hoje. Entrei e aí? Isso, você entra como aprendiz, aí você vai ter lá um monte de ensinamentos, vai ter um tempo que você vai passar, porque é aquela história. Na maçonaria você não precisa ter pressa de nada e nem pode. Né? Você não entra para sair daqui 3 anos, não é igual à faculdade. Não é uma faculdade. Então, mas é de vida a vida inteira. Tá. E esse é que é o problema. Né? Quando você vai entrar, você está fazendo um compromisso para a sua vida inteira. Ah, mas hoje eu sou casado com a Joana, amanhã eu vou ser casado com a Bernadette. Então, é isso. Se ela... a Bernadette não gosta, mas então não casa com ela. Você já assumiu o compromisso. Você não pode derrubar o seu compromisso. Você apalavrou lá atrás. Exatamente. Senão começa tudo a dar errado. Né? E grande parte de coisas que dão errada é por conta disso. É simples. Você tem que olhar de onde você veio e o que você combinou com as pessoas. Simples assim. É simples. É simples. Você falou, por exemplo, eu perdi meu pai há 17 anos, 17 para 18 anos. E eu, lá no leito de morte dele, um pouco antes, sei lá, o fato é que ele me ensinou a ser uma pessoa que não mexe com nada ilícito. Certo? Certo.
um pouco antes dele morrer, ou sei lá, mas eu prometi para ele que não mexeria. Cara, ponto. André, você fuma maconha? É lícito? Não, é lícito. Ah, então não fumo. Simples assim. Simples. Né? Mas hoje em dia nós temos uma decisão aí do STF que você pode portar 40 gramas de... Então, você compra na farmácia essas 40 gramas, né? Porra, não posso. É errado? Não, a minha questão não é se é errado ou não. E eu não faço julgamento de valor do outro. Eu não posso. Quando eu me comprometi e eu dei a minha palavra lá atrás... Pronto, é isso. Então aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho... Por que todo maçom se dá bem na vida? Não, eu sou um maçom pobre. Eu depois da pandemia fiquei pobre. Né? Não, lógico, eu tenho uma vida tranquila, mas não chego nem perto da fortuna e tudo mais, né? É uma realidade minha, mas isso não é um fato verídico. Teoricamente, a pessoa que cumpre lá os compromissos dela, que tem palavra, que tem horário, que não faz nada de errado, a chance dela dar errado é muito pouca. E eu escutei, você me corrija se eu estiver errado, eu escutei uma coisa de um maçom que eu falei justamente, perguntei essa palavra para ele, fiz essa pergunta e ele me explicou. Ele falou assim, olha, eu vou te explicar como tá esses 2 copos aqui, um ao lado do outro. Ele falou assim, coloca mais 4 copos aqui, tá todo mundo aqui. Quem tá nesse copo aqui só tá vendo isso, só tá tendo essa visão. Perfeito. E o maçom, ele fica um pouco aqui em cima por causa dos valores, não é que ele é melhor que ninguém, mas ele tem uma visão mais ampla e mais aberta e sem julgamentos. Então ele consegue identificar caminhos e jeitos melhores de chegar daqui, aqui ou daqui, aqui, porque ele tá vendo essa barreira, coisa que quem tá aqui tá vendo, quem não tá aqui tá vendo. Ele me explicou desta forma e que por todos esses ensinamentos que tem, desde o aprendiz até o mestre, né? Isso, aí depois você tem lá companheiro, depois você tem mestre, e aí você finalizou os graus simbólicos. E aí você passa para os graus filosóficos, né? Que vai até... Todo mundo já ouviu falar isso, não é segredo para ninguém. Fulano é grau 33 da maçonaria, que né? Não é muito fácil chegar nesse grau, né? Mas também não é difícil. Porque é o último, né? Falam que é o último grau, né? É o último grau da maçonaria filosófica, mas por que seria difícil? Porque... Lembra que você vai ficar a vida inteira lá. Você entrou para isso. Não precisa ser amanhã. A faculdade, você entrou lá, daqui 5 anos você tem um diploma, acabei. A maçonaria, não. Você vai ficar lá. Nós temos maçons provectos, né? O que é o membro provecto? É uma honraria que se dá para quem tem 50 anos de loja. 50 anos de maçonaria. E talvez eu não tenho 50 de idade. E talvez não seja grau 33. Talvez não seja. E tá tudo bem. Entendeu? Então, é assim, eu acho que o maior ensinamento da maçonaria para você mesmo é a paciência. Você se torna e aí talvez você consiga esse degrau do copo. Entendi. Então, talvez esse degrau seja a paciência, porque, puxa, entrando, saindo, você tem seus anseios, claro, você tem também você tem vaidades, né? Você combate essas suas vaidades, mas o ser humano é passível de vaidade, né? E aí você tem que acalmar essa sua vaidade, porque não é o teu tempo ainda. Isso, cara, é uma escola. E o que você pode, assim, para quem está nos ouvindo, qual é a síntese que você pode dizer sobre o que te fez bem? Quando você entrou, o André antes e o André depois. Vamos lá. E é porque você, como mestre, delegado, você já deve ter visto esse caso várias e várias vezes. Apesar de, vamos lá, apesar de eu ser um cara íntegro, ser isso e aquilo, ela pratica uma mudança na minha vida.
deve ter feito uma mudança na sua e você deve ter visto essa mudança em várias pessoas que começaram. Também é muito simples de responder isso, muito simples. Por mais que o pessoal, é assim, de uma forma simplória também, é igual uma terapia. Primeiro, vamos lá. O cara que te convidou, você perguntou para ele, falou, não, legal, mas o que é a maçonaria? E ele não te falou. Mas peraí, como é que eu vou entrar num negócio que eu não sei o que é? E o cara que está me levando não quer me falar. Então, eu acho que é a primeira grande lição. Você lembra que lá no começo que eu falei que para você indicar alguém, você tem que conhecer muito, você tem que ser muito amigo daquela pessoa, você tem que dividir mesa de refeições com aquela pessoa, tem que dividir a sua casa. Então, teoricamente, você conhece bem essa pessoa. Sim. Essa pessoa é bacana ou não é? Porque ela tá te fazendo um convite no escuro. De repente é pra pular num poço, você morre lá, ué. É. Simples assim. Ou você confia ou você não confia. Tá. Então eu acho que aí já é uma primeira... Lição. Exato, é uma primeira lição de resignação. Né? Então, uma coisa muito forte na maçonaria é a resignação. Né? Você começa aí, quando você aceita participar de um troço que você não sabe o que é, que o cara que está te convidando também, mas pelo histórico de vida dele, que é próximo a você, você fala, porra, não deve ser coisa ruim. Foi exatamente isso que eu pensei. Falei, não é possível que esse cara aqui seja um Pablo Escobar. Porra, nunca vi nada, ninguém falando nada dele, ninguém. Bom, enfim. E aí, essa é uma primeira lição. A segunda lição é a maçonaria é uma terapia. Por exemplo, quando você não tem aquele... a gente aprende cientificamente as coisas de dois modos, né? Ou por emoção, se a gente estiver vindo aqui para fazer o podcast, passar um cachorro na frente do ônibus, o ônibus atropelar o cachorro, a gente lembra que esquina que foi, que horário que foi, até o rosto do motorista se bobear. Se o cachorro só passar, a gente nem lembra do cachorro. Né? Ou por repetição, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos por esse caminho aí. Isso é igual a novela. Né? O cara começa a novela lá. A novela começou e tem um cara lá que é meio mal, meio bravo, truculento. Legal. Aí, de repente, você começa a assistir a novela, a história vai se passando, esse cara sofre algumas coisas, tal. E você começa a ficar com dó dele. Bom, peraí, lembra que ele era truculento? É igual um filme de bandido. Esses dias eu assisti um filme chamado, na Netflix até, Um Contra Todos. Cara, tudo dava errado pro cara. Tal, e não sei o quê. No final da série, uma série com 3 temporadas, no final eu olhei pra minha esposa assim e falei, puta, você percebe que nesse ponto da história a gente tá com dó do bandido. O cara é um bandido, um traficante internacional, mata todo mundo. E a gente com dó dele. Então, isso é uma terapia. Né? Qualquer novela é uma terapia. A maçonaria é igual. Você vai lá e todas as semanas da sua vida você vai ter os mesmos ensinamentos. E aí passa um grau, começam outros ensinamentos, mais aqueles que você já teve. Então, e você vai te moldando. E você vai revisitando. Exato. E a vida inteira. E aí, você revisitando, você começa a ver nuances que você, na primeira vez que viu, não viu, e aí começa... E você vai se tornando daquele jeito. Porque é algo tão frequente na sua vida, que você se torna muito simples. Você pegar um copo de cerveja, todo dia eu vou tomar um copo de cerveja. Porra, daqui 2 anos eu virei um alcoólatra. Não é isso? Sim. Todo dia, sagrado. A maçonaria, semanalmente, sagrado. Tal. Então as reuniões são semanais. E você tem que ir toda semana. Então, é assim, você não tem nada, mas você combinou de ir. Eu dei minha palavra lá atrás. Isso, então, aí é que tá vendo como é complicado? Tem aqui, você não tem. Mas a sua palavra foi dada. Então, né? Eu só falto. Então, você só falta com a sua palavra também. Então sua palavra não tá valendo muito. Aniversário da minha esposa. Poxa, olha, o pessoal, hoje eu não vou, que aniversário. Puta, tá tudo bem. Entendeu? Olha, meu carro quebrou. Tá tudo bem. Ó, preciso fazer uma vida. Tá tudo bem. Entendeu? Agora, se isso se tornar uma prática...
Então pra que você deu a sua palavra? Então, ela não valia tanto. Mas eu assim. posso chegar e falar assim, ó, eu quero dar uma pausa. Quero ir embora. Não, eu dar uma pausa. Não, o que é dar uma pausa? Eu tô doente, eu tô com problema, Pô, alguma vai se coisa. tratar, lindo. Mas aí eu não vou poder ir na semana. Não tem problema, você não tá doente? Sim. Não é justo? Sim. Pra que você quer dar uma pausa? Por isso que eu tô... Você tá entendendo? Entendi. Não existe a necessidade. Ninguém vai te criticar. Você não vai ser punido por causa... Não, se você estiver doente, não, claro que não. Não, mas... Vou fazer uma faculdade. Exatamente. Eu tenho uma pós-graduação aqui que eu 2 anos eu não posso ir. Né? É uma pausa. Ou não. Aí é que tá. Isso é igual mulher grávida. Não tem meio grávida. Ó, fiquei grávida 3 meses depois. Peraí, deixa eu fazer uma pausa na gravidez. Não tem. Tá lá. Entendi. A tua vida é ali, cara. Quero sair, quero ir embora. Ah, vai embora. Esse momento da minha vida é horrível. Eu sou aqui da sua loja, mudei lá pra... Nós estamos aqui na Zona Norte. Mudei lá pra... Mato Grosso. Mato Grosso. Vou embora da sua loja. O que eu vou ficar fazendo na tua loja? Não tenho como. Não tenho como. Tá, e aí eu vou... Lá eu vou não procurar outro lugar. Outra loja para eu me filiar. O fato é que se eu me filiar a outra loja lá, eu tô palavrando de novo. Ou você tá mantendo a mesma palavra com a ordem principal. Eu não... Sim, mas por um justo motivo, é normal que o membro saia. Agora, dar um tempo é esquisito. Entendi. Entendeu? É esquisito porque... vou fazer uma faculdade, vai levar 5 anos. E nesses 5 anos eu não posso frequentar a loja. Legal, vou conversar com meus irmãos. Eu posso ficar esses 5 anos? O que vocês acham? A gente não é irmão? Sim. Ué, se eu vou pedir conselho, eu vou pedir pra quem? Pro irmão. Pô, simples também, né? Ele sabe a cor da cueca que eu uso, eu sei sei lá, a oficina que ele conserta o carro. Pra que eu vou me aconselhar com outra pessoa? Ele é um cara que gosta de mim, teoricamente, eu gosto dele. E o princípio que ele deu a palavra e Exato. ele não fala mentira. E ele Exato. Não, ó, mesmo irmão, que ela seja dolorida pra você. Sim, sim. Ó, meu irmão, já que você vai ficar 5 anos, a gente acha melhor aqui, nós chegamos a um consenso aqui, que é melhor você sair num outro momento e você volta. Ah, então ele pode voltar. Puta, lindo? Pode. Ah, Claro, pode. porque a informação que eu tinha, por isso que é bom, que a partir do momento que você saiu, você não volta mais. Volta. Ué, por que não volta mais? Eu tinha essa A informação. não ser que... Você fez alguma coisa errada. Aí já começa a complicar, né? Você fez alguma coisa errada, Então, aí você já não é bem aceito. Perfeitamente. Ah, mas eu matei uma pessoa, cometi um homicídio. Mas isso faz 10 anos, então. Cara, a maçonaria não é um reformatório. Você não está lá para ganhar perdão, vai fazer isso na igreja, né? Ah, matei um cara. Então tá. Boa sorte. Siga o teu caminho. Entendi. Ah, mas não pode? Não pode. Simples assim. Ah, mas e se a pessoa se redimiu? Não, tudo bem, nós não estamos... Certinho, tá mano. tudo bem, bacana, vamos tomar cerveja com ele todo dia. Mas não pode participar. Não pode participar. Tem algumas regras que são bem claras. Vieram assim desde lá do começo. Por isso que não se muda. Exato. Pô, bacana. O que mais que a gente pode... que você pode estar trazendo pra gente? Que assim, como ela é uma instituição muito velada e não se sabe muito, apesar que tem livros, tem um monte de coisa, que também você não sabe o que é real e o que é fantasioso. Então... porque é aquela história, o autor lá quando escreve um livro, ele também coloca o sentimento dele, né? Então, eu acho muito complicado você falar, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Tem o que é certo para mim e o que é certo para você. Tá tudo bem, né? Não volto lá ao exemplo do entorpecente. Ah, não, mas eu gosto de fumar maconha. Cara, te faz bem? Aqui tá. Para mim, eu não quero. Não, mas te faz bem. Porra, toca a tua vida, velho. E tá tudo bem. Então é um conceito de vida bacana. Que, assim, é um conceito de vida bacana, porém, é um conceito muito de vida firme. Firme.
Esse é que é o problema. Você não pode desviar a sua conduta. Não. Você prometeu, lembra? Sim. E aí é que tá. Se você desviar a sua conduta, você não está traindo ninguém. Você está traindo você mesmo. Você mesmo. E aí a sua consciência é o urubu, né, cara? Aquele urubu que fica em cima da carniça. Ele vai te infernizar. A sua consciência vai te matar. Bacana. Então, o conceito filosófico e sentimental da coisa é esse aí. Pô, interessante. Muito interessante. Né? As pessoas falam assim, a maçonaria é uma instituição que um ajuda o outro. Todo mundo fala isso. Então, depende. Mas ajuda entre os irmãos? Não, mas depende. É muito simples. Você é economista, Sim. né? Eu tenho empresa. Precisei de um economista. Ué, onde que eu vou buscar? Eu tenho um irmão economista. Porra! Esse cara não vai me sacanear. Esse cara, se eu estiver fazendo alguma besteira, ele vai falar, meu, isso aqui tá errado. Não dá para ser feito assim, né? Agora, isso se for... mas então, tá bom, Edelcio, quanto você me cobra? Eu te cobro 1.000. Tá, fiz um outro orçamento aqui, o outro orçamento deu 900. Amigão, infelizmente eu vou no outro orçamento. Mas a preferência... Agora, o outro orçamento dá 1.000 também. Porra, então eu quero o Edelcio. Que a chance de erro é muito menor. E eu vou estar ouvindo a verdade. Vai estar ouvindo a verdade. Obviamente que a gente está sendo um pouco utópico aqui também, Sim, porque claro. tem alguns... Nós estamos falando do ideal. O ideal, Sim. porque tem alguns aí que... Tem, mas em qualquer lugar, né? Que até eu já ouvi falar de expulsão, já ouvi falar que tipo de denúncia. Tem. Não, é uma instituição feita de homens, né? Sim. Entendeu? E por que se expulsa muito rápido um membro da maçonaria, caso dê algum problema sério assim? Porque aquilo pode deturpar todos os outros. Contamina. É o esforço que você está fazendo a vida inteira. De repente sai na mídia lá, fulano passou a mão na bunda da funcionária. Porra, velho, tem que tirar esse cara daqui. E ele é maçom. André, você é santo. Você nunca olhou uma bunda na rua? Claro que eu olho. Aí tem um pastor chamado Cláudio Duarte, não sei se você conhece. Sim, muito. Ele fala assim, desejo você pode ter. Agora, tem o que você... O desejo é natural ter. Agora, o ato não. Aí é o combinado que você fez. Exatamente. Né? Passa uma mulher lindíssima do meu lado. Poxa, eu olhei e tal. Ah, vou lá falar com ela. Não posso. Combinei com a minha mulher que eu não ia. Eu apalavrei. Eu apalavrei, meu Deus do céu. Entendeu? Então, Esse é o problema da palavra. Palavra meu pai falava uma palavra não faz curva. Não faz curva. Meu pai falava uma coisa: nunca prometa algo que você não pode cumprir. Nunca prometa. Não. Quantas vezes meu filho, quando era pequenininho, pai, compra tal coisa. Cara, você achava que não ia dar? Eu falei: não posso te prometer. Se eu prometer, eu quero cumprir. Então, isso também te reflete a dizer não, né? Não. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu perdi um carro apalavrado uma vez, antes da maçonaria, por uma campanha política, um S10 que eu tinha. Sobrou aluguel do comitê para mim, sem um documento. Sem um documento. Combinado é combinado, amigão. Também é o seguinte, aí é aquele negócio. É complicado combinar alguma coisa com o maçom. Que ele vai esperar que você cumpra. É o mínimo, né? Então, porque ele já está doutrinado que a palavra... Exatamente, ele faz uma terapia semanal durante anos e a vida inteira. Que ele acredita na palavra. Exatamente. Então, se você falar, ele acha que vai acontecer. Tá tudo certo. Né? Se não acontecer, porra, aí é duro. Não faça pré-julgamento, não faça julgamento de mim, então. Mas o que a gente combinou, como é que faz? Onde que está o que a gente combinou? E a sua palavra. Então. Que é um fator hoje, nos dias de hoje, a palavra não está muito bem. Então, assim, como a gente está. Né? O pessoal passa por cima. Então, palavra está muito ao vento. Mas, cara, eu vou te falar que é bem difícil a gente manter isso pela vida inteira. Porque, cara, nós somos... Você escorrega. Então, mas não pode.
Aí a sua consciência tem que brecar. Fala, opa! Mas aí o teu irmão mais velho também te orienta e te bota no trilho. Exato. Porque errar, Porque nós viemos aqui para errar. Um fiscaliza o outro, é simples. E corrige, também não corrige. É uma coisa bem hard. Olha, você fez errado, vai embora, sai daqui. Não. Olha, meu irmão, eu fiz errado, me ajuda. O que eu posso fazer para redimir? Todo mundo pode errar. Todo mundo pode. Somos passíveis de erro, né? O que a gente não pode é permanecer no erro. Esse aqui é o... E já vinha errado, também não pode. Entrou errado, já... Aí não tem jeito. Aí fica ruim, né? Aí fica ruim, claro. Pô, que bacana. E aí uma outra pergunta, e isso aí é assim, eu presenciei isso, eu fui num... Os outros podcasts que eu sempre vi de maçonaria, eu acho que o legal que a gente está fazendo aqui é não saindo para um caminho histórico. Porque o caminho histórico tá lá, só você pega um livro, lê, tá escrito lá, a história do bode, Sim. Você vai exatamente saber o porquê e tudo mais. O problema é o que não tá escrito. Exatamente, que é a conduta. Exato. Que nem uma coisa que eu vi bastante, foi no interior. Eu fui num sepultamento, eu não sabia que a pessoa era maçom, e assim, a viúva tava lá, não tinha ninguém, chegaram umas pessoas, acolheram a viúva, comandaram o negócio, e aí depois eu fiquei sabendo que era a pessoa que havia falecido era um maçom, ele não era rico, eles acolheram a viúva, tocaram tudo, acolheram os filhos e foram embora, não falaram absolutamente nada. E aí foi uma coisa que ficou muito gravado na minha cabeça. Eu era novo, era menino. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Perfeito, é isso. E aí eu falei... Isso é bíblico, né? E aí eu falei, nossa, que coisa bacana isso aí, né? E aí, assim, aí meu avô chegou e falou... É que esse rapaz aí me explicou todo a ritualística, o que era e o porquê. Ela é uma cunhada, então ela não pode ser abandonada. Não, de forma então, alguma. isso... Ela é nossa família. Então... Como é que vai fazer? É sua família. Você não pode abandonar. Eu não posso abandonar. Então, isso eu achei bacana, num sentido de... Pra mim, por exemplo, eu sou filho único. Então, pra mim, é muito forte esse negócio de família. São meus irmãos. Né? Outro dia eu tava falando, discutindo com a minha esposa em casa, ela falou, pô, tal, mas ela queria, não, vamos ficar tranquilo esse final de semana, eu sou meio festeiro, sabe? E aí o irmão dela, meu cunhado, falou, vou dar uma passada aí. Cara, eu acabei ligando para um outro irmão meu, falou, dá um pulo aqui, vamos comer uma carne e tal. Ela falou, porra, mas não era só a gente que ia ficar aqui, a gente não combinou isso aí. Eu falei, mas seu irmão não vem? Ela falou, vem. Eu falei, então, o meu também. Vem. E eu sei que é difícil para ela entender que esse cara que não nasceu do mesmo ventre que ela nasceu, que não é irmão consanguíneo meu, na minha cabeça é. Entendi. É difícil entender isso. É por isso que se a mulher não autorizar, o fulano é casado, o Edelcio é casado, legal, vamos lá falar com a esposa dele. Se ela falar, não acho legal isso não, ele não vai entrar, pronto. Simples assim. E ninguém vai falar pra ele por que ele não entrou. Porque... E ele também não vai saber que a mulher dele é o que ela falou. Entendi. Olha que coisa louca. Porque a maçonaria considera o eixo familiar extremamente importante. Como que você vai entrar para um lugar que a sua mulher não... É contra. Então, olha, imagina o você vai estar destruindo, Exato. Até porque essas reuniões demoram, né? Sim. Tem ágape, você sai de lá, vai jantar. Peraí, meu marido toda semana saindo de casa, indo lá jantar, sei lá onde é que esse cara tá. E existe aí uma pergunta, existe algo por trás que as mulheres, os filhos, para ter uma convivência, sim. Aqui tem uma convivência só dos irmãos, masculina, aí até o pessoal, machista, tudo isso, mas não é por causa lá de trás, que sempre foi assim. Outra coisa também, mas se alguém falar, isso aqui é machismo e tal, cara, bacana, respeito sua opinião, ponto. Opinião, cada um tem a sua. É igual bunda, cada um tem a sua, acabou.
Ponto final. É isso. Mas então, tem algum trabalho que é feito para que nem os filhos, a esposa, sejam Então, acolhidos nessa aí você célula tem. familiar também, porque é uma família, mas é uma família que só eu e você somos irmãos e o pessoal aqui, minha esposa, meus filhos estão... Por exemplo, escoteiro. Já ouviu falar em escoteiro? Sim. É uma instituição paramaçônica. Ah, eu não sabia. Então, os escoteiros, você pega, vai lá, sobrevivência na selva, pega o molequinho e tal, vai crescendo. Hoje em dia tem até formiguinha, acho que dentro da GLESP, por exemplo. Né? Eu posso falar melhor da GLESP porque é o que eu conheço. Né? Administrativamente, as outras potências eu não conheço. Tá. Né? Tenho contato, assim, mas não dá para bater o pé e falar, é isso, é aquilo. Não. Até porque eu prometi não falar besteira. Sim. Então, não vou falar besteira. Então, e aí, então assim, tem reuniões de mulheres. Ah, das mulheres. Das mulheres, dos maçons. Existem, é uma instituição paramaçônica também. Existem lojas que, por exemplo, os irmãos vão para a loja, uma vez por mês reúnem todas as cunhadas lá para todo mundo ir jantar junto depois. Festas. Olha, vamos distribuir cesta básica no asilo. Vamos fazer um café da tarde para os velhinhos lá do lar não sei o quê. Se reúne todo mundo em prol da mesma coisa. Entendi. Essa é a ideia. Então não é assim, não é a parte. Não é a parte, tá dentro. Não. É que só algumas Até coisas... porque a nossa mulher é conhecedora dos nossos segredos, cara. Não, sabe? Não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Alguém sabe. Não é verdade? Não adianta você querer esconder. Não, porra, né? E outra coisa, não tem nada tão secreto assim também, que você fala, meu Deus, se eu falar isso aqui, eu tenho que te matar. Não. Não. Né? É, porque tem esse isso. mito também. Olha, se você revelar o que é passado lá dentro... Lembra que o mundo mudou. Na época da Inquisição, era assim. Você Porém, eu prometi não revelar. Então, não vou revelar. Ponto. Só pela minha promessa. Não porque traria malefício a alguém. Mas eu prometi. Puta, prometi e me enrolei. Pô, bacana, André, bacana. Né? Então, é aquela história. É você lutando contra você mesmo o tempo inteiro. Essa é a questão. Então, para a gente ir para os momentos finais, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. A gente acha que clarificou bastante aqui. Não ficamos naquela coisa do passado, que eu acho que ficar falando de história também, já tem muita gente que falou. Sim. A gente falou da atualidade, falou de alguns ritos, algumas coisas. Nem chegamos também a falar de rito, o que é, como é que não é. Eu acho que a gente só tirou algumas dúvidas, passou em cima de alguns mitos, mas eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas aqui, uma palavra da maçonaria ou de você, enfim, uma palavra para o pessoal do canal. Legal, eu vou colocar algumas reflexões que eu acho que aí vai deixar muito claro para quem está assistindo se é um culto satanista ou não. Porque uma coisa é eu falar, apesar de que eu prometi e jurei falar a verdade. Exatamente. Né? E outra coisa é a pessoa achar. E também, se ela achar que é isso, tá tudo bem, né? Mas como é que você bota um candomblessista, um judeu e um católico e um kardecista, tudo dentro da mesma sala, para falar das mesmas coisas e um frequentando a casa do outro? Então, eu acho que isso aí é uma reflexão muito legal de se fazer. Você fala, peraí, não é possível. Né? Não teria cabimento. Um acredita em Jesus Cristo, o outro acha que Jesus Cristo não existiu, que era uma pessoa comum. O outro está esperando Jesus voltar. O outro, sei lá no que ele acredita no espírito do não sei. Cara, então é assim, como ser um culto demoníaco se a gente tem diferentes religiões, crenças e né? O fato tem que crer em alguma coisa, senão não pode ser maçom. A pessoa sem crer, o comunista não pode ser maçom. Não pode ser. O comunista de fato, o raiz, ele é ateu. Que ele não, então o ateu não pode. Ponto. Porque ele não acredita num Deus. Não acredita, você pode chamar Deus do que você quiser. Sim. Você pode achar que é uma energia, você pode achar que é um sopro. Aí tudo bem. O que você achar tá tudo bem, desde que você ache alguma coisa.
Agora, se você não achar nada, amigo, tá tudo bem também. Só que fica aí, não pode. Entendi. Né? Entendi. Então, eu acho que essa é uma dos questionamentos aí que tem que ficar na cabeça de quem pensa e fala mal da coisa e tudo mais, né? E outra coisa, os maçons não estão preocupados o que a sociedade está achando ou não. De verdade. Não, como diria um amigo meu, né? Caguei. É isso, né? O fato é estar com a consciência tranquila comigo mesmo, fazendo bem para minha família e tentando ajudar mais alguém. Se eu não conseguir ajudar mais ninguém, que eu consiga me ajudar evoluindo em alguma coisa, que eu possa toda vez que eu sair de casa para ir lá na maçonaria, eu volte uma pessoa melhor do que eu saí. É isso, é simples. Pode ser que eu bato o carro no meio do caminho, arranjo uma briga no trânsito. Pode ser. Posso perder a cabeça, sou humano, entendeu? Mas eu vou pensar 2 vezes para fazer. De coração. Outro dia, fomos no jogo do meu filho do meio, lá tem 12 anos, tal. Era semifinal. Entrei num bate-boca com o juiz, que eu sou um torcedor firme, né? Aí depois, não sei quem falou assim, você xingou o juiz? Não xinguei. Eu bati boca, eu discuti. Xingar eu não xinguei. Em nenhum momento mencionei a mãe dele, nada disso. Mas bati boca ferrenhamente. Por quê? Porque é algo que eu acreditava, acabou. Né? E aí você falou, não, mas você tem que dar o exemplo para as crianças. Não, tudo bem, qual é o exemplo que eu tenho que dar? Que você burla uma regra e está tudo bem? Esse é o exemplo? Se for esse o exemplo, me fala aí então qual que é o exemplo. Eu estou dando um exemplo, estou brigando por uma coisa justa. Que eu acredito. Então, é difícil. E é assim, eu em específico, eu sou um cara sistemático, velhinho já, entendeu? Então entendi. É complicado. Mas assim, claro que em qualquer instituição do mundo, na Igreja Católica, protestante, na quimbanda, no ocultismo, no judaísmo, os muçulmanos, claro que não tem jeito de se você falar que 100% é bacana. Né? 100% daquelas pessoas são bacanas porque somos seres humanos. Mas, cara, nenhum maçom vai puxar teu tapete dentro dessa lógica da normalidade dos que são bacanas. Sim. Ninguém vai te... ninguém vai te ludibriar, ninguém vai te ofender, ninguém... A gente só quer viver o nosso mundo e tá tudo certo. Um mundo melhor. E honrar a palavra que você deu lá no início. Perfeito. Porque a palavra é tudo. É isso, é aquilo lá. Ninguém pediu pra você estar aqui. É meio assim, ó. Você veio porque você quis. Né? Isso, eu lembro que quando eu comecei a fazer meus graus filosóficos, tinha uma autoridade presente lá, e no primeiro dia, assim, daí a loja simbólica, como eu te disse, ela vai até o grau 3, né? Depois do grau 4 ao 33 é um outro tipo de estudo. E lá o cara olhou e falou assim, escuta, ninguém pediu para você estar aqui. Você quer, vai embora. Ninguém vai... Você não está preso aqui. Não está preso, vai embora. Agora, cumpre o que você prometeu. É simples assim. A vida é simples. É isso. Só não complica. Então, não precisa complicar. Pô. Né? Muito obrigado, André. Obrigado. Pessoal, agradeço a todos e vamos aí, né? Vamos aí, eu que agradeço, espero ter esclarecido. Tentei colocar numa linguagem simples e fácil de entender. Os meus exemplos não são tão britânicos, assim, tão românticos não. Assim. Mas eu acho que é de uma forma que todos possam entender. Né? E quem tiver alguma dúvida, tá aqui embaixo, tá aqui no primeiro link da bio, tá os contatos para se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma pergunta. Estou à disposição. Tá, João, então. Muito obrigado. Fica com Deus, Adelson. Amém. Obrigado. Tchau, tchau.